Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Leão. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, pesado, triste ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e Valeu. E se você quiser, você também pode deixar um comentário, um like, se inscrever no canal ou hypar. O 9 de ouros, o 3 de paus, o mago, e o pendurado. Você está vivendo um momento em que você tem sentido ou vai sentir em breve que uma coisa muito boa está acontecendo ou aconteceu na sua vida, né? Eu disse para alguns de vocês, vocês podem já estar vivendo esse momento, ou em breve estarão. A carta do 9 de ouros, por ser uma carta de ouros, ela remete muito a questões materiais, como a sorte material. Só que ela é uma carta que ela fala sobre as coisas que chegam na nossa vida que são maiores do que aquilo que a gente espera. Ela fala sobre as coisas inesperadas. Ela fala sobre a sorte súbita, sabe? A pesca milagrosa. Então, tem alguma coisa na vida de vocês que vai se manifestar em breve na vida de vocês, que vai ser para vocês como uma sorte muito, um tanto quanto inesperada, tá? Porém, nessa leitura específica, eu sinto que a ênfase ela não está em torno daquilo que você consegue, mas sim no que isso representa na sua vida e na sua jornada. Esse é um momento em que você alcança algo que de certa forma você talvez não esperasse alcançar, ou não esperasse mais alcançar, ou talvez não esperasse que fosse tão positivo, tão bom quanto está sendo ou será.
porque essa carta, junto com a carta do 3 de paus, ela me traz uma sensação de maturidade e nobreza muito grande. Sabe quando nós somos jovens e nós nos empolgamos de uma maneira muito equivocada, às vezes com coisas que são muito pequenas e muito passageiras? E aí, em contraponto a isso, né, quando nós adquirimos uma certa maturidade, nós nos mantemos estáveis mesmo diante daquelas coisas que são grandiosas e aparentemente surpreendentes. Essa carta do 9 de ouros, ela me traz a sensação de que essa personagem da carta, ela tem muito, mas ela não se deslumbra com aquilo que ela tem. Ela não se ilude com aquilo que ela tem. Ela tem muito, mas ao mesmo tempo ela tem essa maturidade, essa delicadeza de olhar para as coisas que são mais profundas, que são mais importantes. E é justamente sobre isso que essa carta do 3 de paus fala, de alguém que olha para as coisas maiores, de alguém que vê coisas que não estão limitadas à sua própria satisfação, ao seu próprio desejo, mas que alguém que contempla coisas maiores. E a carta do 3 de paus, ela é uma carta de resultado alcançado, e em seguida, né, nós temos a carta do mago, que é uma carta que fala muito sobre inteligência, sobre sabedoria e conexão com o divino. A carta do mago, ela é uma carta sobre propósito, sobre essas experiências de vida que nos conectam com aquilo que é maior do que a nossa simples vontade, do que o nosso simples desejo. Essas 3 cartas juntas, elas me trazem, na verdade essas 4, né, porque nós temos o dependurado aqui, que nessa leitura fala de uma conexão muito superior com aquilo que é profundo dentro de você, sabe? É uma carta que aqui ela fala muito sobre autoconhecimento, sobre você conhecer uma face mais profunda de si mesma. Essa combinação de 4 cartas, ela me fala que você está prestes a viver, ou começou a viver, esse momento de sorte, mas esse momento de sorte, ele está muito relacionado com conectar você ao seu verdadeiro propósito e a quem você realmente é. É um momento em que parece que você está chegando num estágio da sua vida em que você tem a confiança de dizer, ok, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho, eu sei quem eu sou, eu sei os meus recursos, eu sei a minha origem. Agora chegou a hora de olhar para o meu destino, de olhar para aquilo que eu vou fazer, para o lugar para onde eu quero ir, para onde eu vou ir, para aquele lugar para aquelas ações, tá? que realizam o meu propósito e realizam o seu propósito de vida. Para alguns de vocês, com certeza, essa carta do 9 de ouros, ela representa a chegada de um recurso material. Só que esse recurso material, ele não é protagonista aqui nessa leitura. E ele parece ter muito mais a ver com um momento da sua vida em que você emana uma prosperidade, uma abundância que está a serviço do seu propósito, sabe? Então, todos esses recursos, eles estão a serviço do seu propósito. É um momento em que ele vai ser muito diferente para você, porque
existe essa chegada inesperada desses recursos, existe essa sorte. Eu não sei, como eu disse, essa carta geralmente fala de questões materiais, mas pode ser um pouco diferente para cada um de vocês, porque está muito mais relacionado com aquilo que você precisa do que simplesmente uma razão de riqueza, entendeu? Então você vai viver esse momento em que você experiencia essa sorte e você fala, nossa, eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Eu nunca imaginei que eu teria tanto, que seria tão abundante. E parece que essa sorte, ela vem aqui porque essas limitações materiais, essas limitações talvez muito terrenas, sabe? Parece que elas vinham ocupando um espaço muito indevido na vida de vocês. E que a vida de vocês, ela estava muito pautada, muito ocupada, ocupada é a palavra, né? Muito ocupada, muito indisponível por conta de uma preocupação com coisas que não são prioridades na sua existência, na sua presença nesse mundo. Uma vida muito ocupada com tentar conseguir ter coisas, né? E aí a chegada dessa sorte, ela é justamente esse momento que diz para você assim, ok, agora você tem o que você precisa. Mas também chegou a hora de você ver coisas maiores. Como que é aquele ditado? Eu não vou lembrar agora. Mas sabe aquele ditado que diz com grandes algumas coisas, com grande alguma coisa, grandes responsabilidades, sabe? Isso vem grandes responsabilidades. Eu acho que vocês devem saber qual é o ditado, eu esqueci completamente agora. Mas eu vou fazer aqui uma adaptação para o caso de vocês, que seria assim, que com uma grande sorte, surge também na vida de vocês uma grande responsabilidade. Entende? E essa grande responsabilidade, ela... Olha, eu sinto aqui realmente que essa sorte, ela acontece, só que vocês acabam não tendo muito tempo de comemorar isso, de se ocupar disso, de se preocupar com isso, sabe? É uma coisa assim, vem essa sorte, mas passa rápido. Qualquer ânimo que possa existir relacionado a ela passa rápido, porque essa sorte, ela é também um choque de realidade, sabe? Porque quando essa sorte vem, essa desocupação, essa desobstrução do caminho de vocês faz com que vocês olhem para coisas grandiosas, com coisas assim muito mais importantes na sua vida, na sua jornada, que precisam de você, que precisam do seu serviço, que precisam da sua missão, que precisam do cumprimento do seu propósito. E isso é muito curioso porque na vida, às vezes a gente passa longos períodos assim procurando referências, né? Referência para ter algum sentido, referência para ter alguma motivação. E quando a gente fala de propósito, às vezes parece uma coisa assim até um pouco cinematográfica né, ou fantasiosa demais. Só que teve uma leitura há algum tempo atrás que eu dei um exemplo para alguém, eu não lembro que signo que era, mas eu acho que não era leão, não. De quando a gente sente que a gente tem uma conexão com algum tipo de causa na nossa vida, sabe? Por exemplo, você vai sair na rua e toda vez que você sai na rua, você encontra um cachorro de rua que te segue.
Ou tem gente que vai sair na rua e toda vez que vai sair na rua encontra um idoso, né? Toda vez não, né? Mas com muita frequência, com muito mais frequência do que outras pessoas, encontram um idoso precisando de ajuda. E tem sempre esse padrão, sabe? É sempre um idoso precisando de ajuda. Eu conheço uma pessoa que ela tem um pequeno negócio, assim, né? Uma loja, e ela ficou até famosa, porque é impressionante. Sempre aparece um idoso novo lá, que entra, compra uma coisinha ou outra, mas senta, começa a conversar, e aí precisa de alguma ajuda, que ela acaba ajudando e vira uma espécie de amigo. Ou então, às vezes, a gente sabe que na nossa vida a gente acaba tendo assim, contato com diversas pessoas que sofrem com alcoolismo, ou com crianças, né? Então, às vezes o nosso propósito ele tá ali, sabe? Ele tá ali falando com a gente em coisas muito simples. E, e muitas vezes a gente tenta ver isso, né? Nem sempre a gente pode ajudar as pessoas, nem sempre a gente tem os recursos para ajudar as pessoas. E às vezes isso pode se tornar um peso, né? E aquilo que talvez deveria dar algum sentido, né? Dar algum propósito para a nossa vida, acaba se tornando aquela preocupação, né? Nossa, eu sei que se eu sair eu vou encontrar alguma pessoa que eu não vou conseguir ajudar tanto quanto eu queria ou da maneira como eu queria. Propósito, às vezes é sobre isso, sabe? Às vezes é muito mais sutil do que a gente imagina. E essa carta do 9 de Ouros fala disso. Ela tem esse pássaro na mão, né? Tem essa abundância, mas ao mesmo tempo parece que tem algo sutil, algo simples que leva ela de volta para essa visão do propósito dela. Eu sinto que é isso que vai acontecer com vocês, com quem se conectar com essa leitura. Vocês vão vivenciar essa sorte, mas vocês não vão ter muito tempo para experimentar ela, sabe? Não que vocês não vão ter benefícios por conta disso, mas é um momento muito específico na sua vida em que essa sorte acontece. Vem um sinal simples, um sinal sutil na vida de vocês, mas que traz uma grande mensagem, que é como esse pássaro, que traz uma grande mensagem, que diz assim: olha, tudo isso aconteceu na sua vida porque nós temos coisas grandes para ver, né? Coisas grandes para olhar. Nós temos um propósito que está lá no fundo, no seu interior, que é a sua verdade. Então, nesse sentido, ela é uma mensagem muito bonita, porque é uma mensagem de conexão com esse propósito e um momento em que você vai ter os recursos, né? A clareza, os recursos, os caminhos para vivenciar esse propósito. E isso vai te trazer muita completude, sabe? Vai te trazer muita conexão com o divino. Então, quem realmente, né, isso se manifestar na sua vida, se conectar com essa leitura, não se esqueçam disso. A força. Essa carta estava querendo sair. E é a carta de vocês, né? Essa carta é uma carta de leão. E essa carta, ela fala naturalmente de força, de coragem, mas que é algo que vocês vão precisar aqui, né? É necessário muita coragem para seguir o seu propósito. Para olhar para a sua vida, a maioria das vezes a gente segue a nossa vida olhando para aquilo que a gente quer, aquilo que nos satisfaz de forma mais imediata. O nosso propósito, ele nos satisfaz mais do que as coisas que nós podemos ter, ou comprar, ou simplesmente fazer na vida. Porém, ele é um caminho indireto, né? Em muitos aspectos ele soa como muito indireto, porque o propósito ele fala de servidão em muitos aspectos. Então, você serve para ser senhor do seu próprio caminho, você acaba para ser senhor, senhora do seu próprio caminho, para ser dono, dona do seu próprio caminho, você serve. E isso é um estado de maturidade que às vezes é um pouco difícil para a gente decodificar. E
Só que essa carta, ela fala aqui principalmente sobre isso que a gente falou agora, sobre reconhecer quem você realmente é. Porque como ela é uma carta de leão, ela tá falando de você reconhecendo quem você é, encontrando quem você é. E existe um ditado sobre as pessoas do signo de leão, né? Que a maior busca de leão é a busca por si mesmo. A maior busca de leão é sempre a busca por si mesmo. Então, a mensagem que essa carta traz tem muito a ver com isso, sobre o encontrar a si mesma. E se reconhecer, porque Leão, ele é um signo muito que ele trabalha com energias que são muito intensas, muito saturadas, vamos dizer assim, né? Porque ele está ali muito relacionado ao fogo, à força, à coragem, ao coração. É por isso que, ao mesmo tempo que isso pode parecer uma coisa muito positiva, né, muito grandiosa para Leão, porque tudo em Leão parece ter essa coisa grandiosa, essa energia grandiosa, ao mesmo tempo isso é muito arriscado, né? Porque, como a gente fala, Leão é um signo muito cardíaco, mas ao mesmo tempo ele tem que tomar muito cuidado para ele não sobrecarregar o cardíaco, não sobrecarregar o coração, por conta de toda essa grande responsabilidade que isso traz, sabe? Então não é fácil, né? Não é porque é positivo que seja fácil. E essa carta aqui fala um pouco disso, ela fala muito disso, na verdade. Ela fala desse momento, de você chegando nesse momento de encontrar a si mesmo. O Cavaleiro de Paus, que é uma carta de coração, de vontade, né? Louco. E o 6 de copas, olha só. Essa mensagem aqui não dá nem pra... Olha, é você realmente encontrando a si mesma. É você realmente chegando nesse lugar que muitos leoninos tanto buscam na sua jornada de vida nessa terra, que é a busca por si mesma. Você se encontrando. E esse encontro, ele te leva a conseguir realizar esse seu desejo. E eu sinto aqui que tem algo, um propósito, algo que você tem muita vontade de fazer. Mas é uma vontade assim que queima. É uma vontade que te perturba, que te incomoda, que você se indigna de não conseguir fazer determinada coisa. E isso realmente arde dentro de você. E esse Cavaleiro de Paus, ele fala disso, de você conseguindo, com esse louco, iniciar um caminho que você não aguenta mais não seguir. Um caminho que a sua alma, que as suas lembranças, que os seus sonhos, eles falam esse caminho para você. Eles anunciam esse caminho para você. Eles reclamam esse caminho para você. Eles dizem: olha, Leão, você não vai fazer isso não? Vamos lá, já está na hora, né? Você se cobra disso, né? Já precisam de você, já precisam da sua contribuição nessa vida, nesse mundo, nesse propósito, nessa causa. Então, nesse sentido, é uma leitura muito positiva, mas novamente, mais ou menos da mesma maneira como nós interpretamos aqui em cima, eu não sinto isso como um momento de comemoração. Eu sinto isso mais como um momento de alívio, sabe? Como vocês respirando fundo e falando: ok, agora eu vou fazer. Agora nada mais me para. Agora eu vou fazer aquilo que há tanto tempo está sendo adiado, que há tanto tempo me chama, que há tanto tempo é meu propósito.
E ao mesmo tempo, você vê aqui que quando a gente fala do propósito, né, tem até, né, a gente tem 0 e 1 aqui, o Oak e o Mago. Quando a gente fala de propósito, nós temos 2 arcanos maiores, né, comunicando isso. Então, é realmente um propósito que transcende, assim, que transpassa a vida, né, que transpassa a existência. Não é um propósito, é simplesmente uma... Novamente, né, não é uma simples intenção, vontade, um desejo. É aqui uma coisa que tem valor, que tem realmente valor. Não só valor para você, mas valor para os outros, que é uma causa, é um propósito. É algo que tem valor. Então, como a gente citou antes, você sabe o que é que cruzou a sua vida a vida inteira, sabe? Foram os animaizinhos, foram os idosos, foram os dependentes químicos, sabe? Você sabe, ou nenhuma dessas alternativas, às vezes o seu propósito ele é cumprir alguma função que você se sentiu é chamada por essa função a vida inteira, mas é esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa que se repete na nossa vida, que às vezes a gente para e até pensa, poxa vida, mas de novo isso aqui, entende? É esse tipo de coisa. Então, se prepara. Quer se conectar com essa leitura, vai ter aí muito trabalho pela frente, apesar de que eu não vejo isso como um peso aqui, tá? Eu vejo, na verdade, como um alívio. A gente já falou isso antes, né? Como um alívio. Parece que cansa muito mais não conseguir fazer aquilo que você quer do que realmente ter que realizar. No fundo do maço, a rainha de paus. Opa, e olha aqui, o rei de paus. Eu vou tirar os dois, porque não tem como não tirar. No fundo deste maço, o 8 de paus e o mundo. O mundo, olha só. O as de copas, o 10 de copas, o valete de ouros, que estava querendo sair por aqui também, e o 3 de espadas. Eu fiquei pensando aqui, o que eu tirei esse casal aqui nessa dupla, e eu nem pensei, né, sobre isso. A carta do rei de paus, ela também é uma carta que pode, é uma carta de fogo, né? Também é uma carta que inclui aí leão, assim como a carta da rainha de paus. A gente tem, né, a gente tem desenhos aqui de leões, né? Eles são essa realeza do fogo, né? Do leão, essa realeza felina. Mas a mensagem que elas trazem aqui, que essa dupla traz aqui, ela é uma mensagem de união. E é curioso porque aqui ela fala de união, de amor, de conexão, mas ela fala num sentido assim que tem muito mais a ver com você encontrar alguém que vai realizar seu propósito junto com você. Entende? Porque é o rei e a rainha. Então, os dois ocupam essa função real, sabe? Então, é alguém que colabora com você. Que cumpre do seu lado, que cumpre com você esse propósito de vida. É essa mensagem que traz aqui, que você vai chegar nesse lugar, né, nesse lugar que te coroa,
tá? E aqui esse lugar que te coroa, o que que significa? Esse lugar que te dá sentido, esse lugar do seu propósito. Porque quando a gente segue o nosso propósito, a gente entende uma coisa, que ele não é, a função de cumprir o nosso próprio propósito de vida, ela é intransferível. Então não tem concorrência dentro do nosso próprio caminho, dentro do nosso próprio propósito. Não dá para você colocar outra pessoa no lugar da função, né, de cumprir o seu próprio propósito de vida, porque é a sua vida, é o seu caminho, sabe? É o seu reino. Ele não reina sobre os outros, mas ele reina sobre a sua dimensão das coisas. Então não tem como outra pessoa ocupar esse lugar. Não tem como outra pessoa fazer aquela missão que é sua. E de certa forma você sabia disso, né? Talvez por isso que te causasse tanta angústia. Mas essa dupla aqui, ela fala que você não vai estar sozinha. Que você vai ter aqui alguém que quer viver esse propósito junto com você. Que quer realizar esse propósito junto com você. Em breve, vocês vão entrar em contato com esse mundo de vocês, né? Em breve vocês vão viver essa felicidade de sentir que vocês chegaram no lugar que vocês precisavam chegar. Em breve vocês vão sentir que vocês encontraram o propósito de vocês, o mundo de vocês, sabe? O lugar de vocês. Aquilo que vocês devem fazer, aquilo sei lá, com o qual vocês devem trabalhar, aquela causa, aquela coisa que dá a sensação de que vocês estão fazendo a sua parte, sabe? Em breve vocês vão se conectar com esse mundo de vocês. E aqui, nas cartas, que seriam as cartas de esclarecimento, eu sinto que tem uma questão de amor muito importante aqui para alguns de vocês, porque ela não saiu falando, esclarecendo as cartas base aqui, né, que falam desse propósito. Ela saiu complementando no sentido de colocar essa pessoa aqui na sua jornada, de colocar essa pessoa que antes não aparecia ninguém, né? E aí essas cartas colocam essa pessoa no seu caminho. Parece que, então, isso me leva a entender que isso era importante para você, que isso é importante para você, que você quer alguém para estar do seu lado, que você espera alguém para estar do seu lado. E eu vejo aqui essa pessoa que é fogo como você é fogo, que é chama como você é chama, e que juntos vocês se tornam... Olha que engraçado. A primeira leitura dessa semana que eu decidi acender a vela, né? Nós temos uma chama aqui. Isso é um signo nessa leitura. Isso é importante para você. Encontrar essa pessoa que é chama como você é chama. Que é fogo como você é fogo. E que juntos vocês são essa unicidade do amor, né? E essa carta do As de Copas, ela fala de sorte, né? Assim como a carta do 9 de Ouros fala de sorte. Esse é um momento dessa sensação de muita sorte na vida de vocês, de muita satisfação. Tem uma coisa aqui misteriosa até, de vocês olharem e falarem: eu não acredito que eu estou tão feliz. Eu não me caibo de gratidão de ver que as coisas estão dando tão certo, sabe? Essa carta do As de Copas, ela fala que a espiritualidade vai fazer um amor transbordar na sua vida. E ele vai resultar aqui em uma união cheia de um amor profundo, harmonioso, feliz, seguro,
autêntico. E ele vai resultar, e esse acontecimento ele se concretiza em uma proposta. E essa carta da proposta, ela tá aqui, do Valete de Ouros, que fala aqui de proposta, tá aqui justamente em cima do Mago e do Louco. Existe aqui a proposta, existe esse acordo fechado, sabe? Esse consenso, essa coisa dessa pessoa dizer para você, ou você dizer para essa pessoa, ou ambos dizerem um para o outro: vamos fazer isso juntos? Vamos fazer isso juntos. E isso põe fim aqui a um período de muita tristeza amorosa, de muita ausência de sentimento, de muita negação de sentimento, ou de qualquer outra coisa que pudesse estar machucando esse coração tão grande, tão quente, tão forte, tão corajoso de vocês. Essa é a leitura, uma linda leitura. Eu espero que tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um like, um comentário, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.